Olá, turma. Hoje nós trataremos da calculadora HP12C financeira. Ela é uma ferramenta tecnológica muito utilizada na área de gestão, porque ela facilita muito os cálculos, principalmente de juros, composto, financiamentos, empréstimos, fluxos de caixa, análises de investimentos, enfim, operações financeiras. Então, para facilitar aí essa nossa caminhada, eu preparei esse material que disponibilizei na plataforma, que vocês podem acessar e acompanhar. Aí na tela eu estou mostrando já para vocês a calculadora, que vocês podem estar comprando ela fisicamente ou baixando através de um link que eu já disponibilizei no WhatsApp para vocês, tá? A calculadora ela não tem o sinal de igual. Sempre que você precisar fazer algum tipo de operação, você tem que ligar ela. Para ligar, você vem aqui nessa tecla, que é o ON. Apertou uma vez, ela liga. Apertou duas vezes, ela desliga. Aqui do lado a gente tem uma tecla de cor laranja e uma tecla de cor azul. É que a calculadora ela tem três cores. Vejam vocês, ó, o ON está de branco. Aqui na letra N, por exemplo, a gente tem a cor laranja, que é a amortização. Para você usar essa tecla, você vai apertar esse F. Aqui você, por exemplo, tem a cor azul, ó, 12 vezes, né? Significa que para você usar essa tecla aqui, você tem que apertar o G, que é o azul, tá? Outra coisa que chama atenção são as numerações, né, que vai do 0 até o 9. Todas elas estão de cor branca, ó, conforme vocês podem estar vendo. E aqui está as 4 operações matemáticas: divisão, multiplicação, subtração e soma, todas elas de cor branca. Então essas teclas de cor branca, não precisa você apertar antes o F, né, e nem o G. Eles são teclas que acontecem acionando diretamente, tá? Outra coisa também é que em algumas calculadoras, principalmente essas físicas, né, sem ser de computador e sem ser de celular, a bateria dela, sempre que estiver acabando, vai vir aqui no cantinho, tá, pessoal? Um asterisco. Então, esse asterisco, ele é um sinal de que a bateria está acabando, né? Pode ser que acabe naquele momento, daqui a uma semana, enfim. Então, aí você vai ter que comprar essas baterias, né, para substituir. O outro ponto também que a gente quer lembrar vocês é sobre a questão de limpar a memória dessa calculadora, né? Sempre que você for fazer um cálculo matemático ou um cálculo financeiro na calculadora, terminou, já faz a limpeza, tá? Para fazer a limpeza, você aperta aqui, ó, o F e depois o CLX, tá? Aparentemente, parece que não aconteceu nada. Eu vou colocar aqui um exemplo. 4.500. Mandei lá para a memória da calculadora. Se eu quiser limpar todo esse valor aqui, eu aperto o F e o CLX, que daí ele vai e apaga o que tem na memória da calculadora. Isso é bem importante, turma, porque à medida que vocês vão fazendo os cálculos, a calculadora ela vai absorvendo todos os dados. Então é importante fazer essa limpeza, tá? Meio que sempre que terminar a operação, tá? Aqui também eu tenho uma tecla que eu quero chamar a atenção de vocês, que é esse CHS aqui, ó. Essa tecla CHS, ela existe para trocar o sinal de um número. Por exemplo, eu vou colocar na memória dessa calculadora o número 7, ó, 7, Enter. Então eu coloquei lá na memória da calculadora o 7 com o sinal de mais. Mas se eu quiser, por exemplo, mudar, trocar esse sinal do 7, eu aperto o CHS e dou o Enter. Significa que agora não tem mais na memória o 7 positivo, tem o 7 negativo. E se você quiser trocar de novo esse sinal, de menos para mais, aperta o CHS novamente. Olha lá. E depois você dá um Enter. Que o 7 ele trocou, né? Ele era menos, virou mais, e ele agora está na memória com esse valor, tá? Quando você termina de fazer uma operação, aperta o F e depois aperta o CLX, porque daí você limpa a memória dessa calculadora. Também quero falar para vocês sobre o número de casas depois da vírgula. Nesse caso aqui a gente tem duas, tá? Sempre que você quiser aumentar ou diminuir, você vai apertar a tecla F. Veja esse exemplo. F5. Olha lá, ficou 5 casas. F8, ficou 8 casas. Se você quiser tirar todas essas casas, aperta o F e o 0.
que ele tira todas as casas. Se você quiser duas casas aí, aperta o F e o número 2. Então, esse número de casas aí que nós estamos colocando para vocês é as casas decimais. Na calculadora HP a gente às vezes trabalha com 2, 6 casas, 4 casas, vai variando bastante, né? Mas sempre que você for calcular dinheiro, no final, sempre utilizar 2 casas depois da vírgula, tá? Não esquecer disso. Agora vamos aprender a questão das operações matemáticas. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Vamos aqui, por exemplo, no exemplo número 2, tá? Vão seguindo o meu material aí. Exemplo número 2. No exemplo número 2, nós temos 20 dividido por 2. Como que a gente faz isso na calculadora? A gente coloca o primeiro valor, que é 20, e depois aperta o Enter. Então, lança o primeiro valor e aperta o Enter. Em seguida, você coloca o segundo valor, que no caso é 2, e aperta o sinal que é dividido. Resposta 10. Então ela é diferente daquelas calculadoras ditas, né, simples, porque a gente normalmente já faz 20 dividido por 2 e aperta igual, né? Na HP não existe isso. Sempre é o primeiro valor, Enter, o segundo valor e a operação matemática, tá? Terminou de fazer o cálculo, turma, aperta o F e depois o CLX. Aqui a gente tem o exemplo 3, a letra A. Ele fala de 20 mais 55. Então vamos lá. 20, Enter. 55 mais, olha lá o resultado, 75. Terminou? Aperta o F e depois o CLX. Vamos fazer mais. Exemplo B. 30 mais 22. Então olha só. 30, Enter, 22 mais... resultado 52. Então, sempre que terminar, lembre-se, vamos limpar os registros que existem na memória da calculadora. De que maneira? F e o CLX. A calculadora ela também nos permite fazer diversos cálculos, né? Eu estou aqui simplificando essa maneira de fazer os cálculos, né? Por conta do nosso tempo. Mas a gente tem aqui, pessoal, as teclas das porcentagens que eu considero bastante interessante no curso. Ó, a gente tem aqui a porcentagem T, temos o delta porcentagem e a porcentagem simples, né? Elas todas não são a mesma coisa, cada uma delas tem uma finalidade e a gente vai aprender isso, tá bom? Bom, eu estou no exemplo agora, turma, 5. E no exemplo 5 ele fala assim, quanto é 14% de R$2.000? Então o primeiro passo é colocar o valor total, tá? Que é 2.000. 2.000, Enter. 14, e aí você vai apertar essa porcentagem, que é a porcentagem que nós chamamos de porcentagem simples, tá? Olha lá, 280, 14% de 2.000 equivale a 280. Apertamos F, CLX para podermos fazer a limpeza. E vamos para o exemplo número 6. Olha só o exemplo número 6. Calcule quanto é 2,75% de R$5.600. Vamos lá. Colocamos sempre o valor total, 5.600, Enter. Depois 2,75%. Olha o resultado, R$154. Então, essa porcentagem simples aqui, ó, que nós acabamos de utilizar, ela tem esse papel, que é descobrir quantos por cento a gente tem, né, em relação ao valor montante final, tá? A próxima tecla porcentagem que a gente vai utilizar é essa daqui, ó, é a porcentagem T. Esse T vem de total, tá? Então, sempre que você quiser descobrir um percentual de um total, tipo, eu tenho lá 40 alunos na sala, eu quero saber o total de meninos que tem na sala, então eu uso essa porcentagem T, tá? Então vamos a um exemplo aqui, ó, o exemplo número 6. Vamos apagar esse valor, F, CLX, né? E olha só o exemplo número 6. Quanto corresponde em percentual
R$20 em relação a 200, então você tem R$200 e a pessoa te pergunta, escuta, R$20 é quantos por cento desse total? Aí você usa a porcentagem T. Mas não se esqueça, sempre utilizar primeiramente o valor total. 200, Enter, 20, porcentagem T. O resultado que você vai ter aqui não é R$10, é 10%, ou seja, R$20 de 200 corresponde a 10%. Olha o exemplo número 7. Uma geladeira ela é vendida à vista por R$1.799. E aí tem R$800 de impostos embutidos no valor da venda. A pergunta é, quanto representa esses impostos em percentual sobre o preço à vista da geladeira? Então, vamos limpar. E o nosso objetivo aqui é saber quantos por cento é esses R$800 em relação ao preço total da geladeira. Então, colocamos o preço da geladeira, que é R$1.799, damos Enter para que ele possa ir para a memória da calculadora. Em seguida, colocamos o segundo valor, que é 800, e como ele quer saber quantos por cento é esses 800 do total da geladeira, a gente vai acionar a tecla porcentagem T. Olha lá. 44,47% é esses impostos em relação ao preço da geladeira. E agora, para fechar essas teclas da porcentagem, nós vamos usar essa daqui, ó, que é esse triângulo com a porcentagem, ou seja, algumas pessoas chamam de variação de porcentagem e outras preferem chamar de delta porcentagem, tá? Mas o que o aluno precisa saber? Ele precisa saber que essa porcentagem que nós vamos utilizar são para aqueles casos de oscilações de valores. Por exemplo, eu tenho hoje 20 e amanhã eu tenho 18. Quantos por cento aí diminuiu? Ou o inverso, eu tinha ontem 18 e hoje eu tenho 20. Quantos por cento aumentou? Então, essa tecla ela serve para mostrar essa variação percentual de mais ou para menos. Então, seguindo aqui a nossa linha de exemplos, nós estamos no exemplo número 8. E ele fala do Carlos, que comprou um telefone celular, ele pagou R$300, de repente ele revendeu por 350. Quanto foi, né, o aumento percentual? Porque em dinheiro a gente viu que ele ganhou R$350, né? Então vamos lá. Primeiro a gente limpa, FCLX, colocamos o primeiro valor, que é 300, apertamos o Enter, colocamos o segundo valor, 350, e apertamos, né, a tecla chamada variação percentual. Então a gente encontra aqui, né, 16,67, mas não é dinheiro, turma. Isso aqui é em percentual. Então, de 300 para 350, ele ganhou R$50 em dinheiro. E em termos de percentual, ele ganhou 16,67%. O exemplo número 8 fala de um carro que foi comprado por 19 mil e depois de 2 anos ele foi vendido, né, por 17.200. A gente viu que ele não conseguiu vender pelo mesmo valor, né? Vendeu por valor a menos. E aí a pergunta é, qual foi o valor do prejuízo, né? Então o que a gente quer descobrir aqui é quantos por cento que ele perdeu nessa negociação, tá? Para isso a gente vai zerar a calculadora. Em seguida, nós colocamos o primeiro valor, tá? Que é 19 mil, Enter, e depois o segundo valor, que é R$17.200. Agora, como a gente quer saber quantos por cento variou, apertamos a tecla da porcentagem, delta porcentagem. Olha isso, nós encontramos aí 9,47% negativo. Pode dar negativo? Pode dar negativo, porque se vocês forem ver, o carro era 19 mil e ele vendeu por 17.200. Não tinha como dar uma variação positiva, não é mesmo? Então a calculadora já fornece para nós não só o percentual, mas ele também já coloca o sinal de negativo para dizer que a pessoa ela teve uma perda percentual de 9,47%. A calculadora ela vai principalmente nos ajudar nos cálculos das operações financeiras. E para isso eu quero apresentar para vocês algumas teclas aqui bem importantes dentro dessa nossa caminhada, tá?
Então a gente tem aqui a letra N, a letra I, o PV, o PMT, o FV e o CHS. Então essas são as teclas das operações financeiras. A gente precisa delas para fazer os nossos cálculos, tá? Agora o professor vai dizer para vocês o que significa cada uma dessas letras e seria interessante vocês anotar, principalmente quando vocês forem desenvolver os exemplos, né? Os exercícios, as atividades. Então a letra N significa prazo ou tempo. A letra I significa taxa de juros. O PV significa valor presente, capital, empréstimos, financiamentos, valor líquido e valor atual. Não esqueçam depois de voltar esse vídeo e marcar essas nomenclaturas. PMT significa parcelas ou prestações iguais, tá? Não pode ter nenhuma parcela ou qualquer tipo de prestação diferente. A característica do PMT é que elas sejam todas iguais. Não pode haver diferença entre essas prestações. Já o FV significa valor futuro, montante, significa também valor resgatado, valor acumulado. Sabe, pessoal, é aquele valor que você vai ter depois de um tempo. O aluno ele faz muita confusão entre o montante e o capital, né? Mas é bem fácil de você entender. Pensa assim, o valor futuro você não tem esse valor nas mãos, você vai conquistar ele depois de um tempo. E o capital não. O PV, que seria aqui no caso o seu capital, ele representa, nesse caso, todo o valor em tempo real. É como se você tivesse ele agora, nesse momento, junto de você, tá? E só aqui destacando, né, o FV, nós sempre utilizamos ele no sentido de procurar um valor no futuro. É como se você fosse buscar algo que você vai ter depois de um tempo, tá? E o CHS é uma tecla que vai trocar o sinal. Isso é bastante interessante porque a calculadora HP, na hora que ela faz os cálculos financeiros, ela não aceita dois valores positivos ou dois valores negativos, tá? Relacionados a dinheiro. Então, por exemplo, PV, PMT e FV, quando você lança todos eles juntos, você não pode lançar todos eles positivos ou todos eles negativos. Alguém tem que ser negativo e o outro tem que ser positivo. A calculadora ela não aceita valores em dinheiro positivos e negativos. Os dois ao mesmo tempo ela não aceita, tá? Antes da gente iniciar o processo, pessoal, sempre observa na sua calculadora se você tem aqui, ó, no seu visor a letra C. Essa letra C, ela vai nos ajudar sempre que formos mexer com juro composto, tá? Para isso, você aperta aqui, ó, STO e EX. Olha a letrinha C aqui, ó. Essa letra C, ela vai permitir que a gente faça os cálculos, né? Sobretudo quando nós tivermos prazos quebrados, taxas de juros quebradas, que são aqueles números muito grandes, né, depois da vírgula. Então, ela considera todo esse processo. E para você tirar essa letra C, você aperta aqui o STO, o EX novamente, tá? E para colocar, só fazer a mesma operação. Muito bem. Vamos então agora começar a trabalhar com os exemplos, né, das operações financeiras, e para isso a gente vai no exemplo número 9. Seguem aí comigo. Calcule o montante que será produzido se aplicarmos um capital de R$2.000 a uma taxa de 5% ao mês em juros compostos durante um tempo de 2 meses. Então vamos lá. R$2.000 é o nosso capital. Então 2.000 CHS PV. Depois ele te deu a taxa 5 e depois ele te deu o tempo 2N. Aí ele pediu para você, calcule o montante. O montante é a letra FV. Olha lá, pessoal. Então, o montante, nesse nosso exemplo, é 2.205. 2.205 é o resultado que a gente tem sem usar nenhum tipo de fórmula. É a própria calculadora que faz toda a operação. Veja a rapidez como é, tá? E se ele te perguntasse aqui qual é o valor dos juros, é bem fácil. Você dá o Enter. E aí você põe o capital, que é 2.000,
e aperto menos. Olha lá, você ganhou R$ 205 de juros. Vamos apagar essa operação e vamos para mais exemplos. Exemplo número 10, vou ler. Calcule o montante que será gerado se aplicarmos um capital de R$ 5.000 a uma taxa de 1,5% ao mês em juros compostos durante um tempo de 2 anos. Então, R$ 5.000, CHS, PV, porque PV é capital. A taxa de juros é 1,5N. Eu errei aqui, pessoal. Quando a gente erra, nós temos que zerar a máquina. F, CLX. Vamos lá de novo. 5.000, CHS, PV. 1,5 letra I, que é a taxa. 2 anos é 24 meses. Eu não posso pôr 2 porque a taxa está ao mês. A gente tem que estar sempre lembrando disso, né? Você vai transformar o seu prazo em meses. Então, 2 anos é a mesma coisa que 24. Então, 24N. Como ele quer montante, você aperta o FV. Olha lá. O seu montante é R$ 7.147,51. Se você quiser saber quanto foi de juros que você ganhou, dá um Enter. Digita o seu capital, 5.000. Aperto menos. Olha lá. Os juros foi de R$ 2.147,51. Vamos zerar nossa máquina. E vamos para o exemplo número 11. Olha o que ele diz. Calcule o capital inicial. Então, ele está querendo o PV, que aplicado durante 5 meses a uma taxa de 3% ao mês, produz um montante de R$ 4.058. Então, o nosso montante é 4.058 CHS FV. 5 é meu N, que é o prazo. 3 é meu I. E aí eu aperto PV. Olha lá o que aconteceu. 3.500,47. Ele estava querendo saber qual é o capital. Então, o capital é 3.547 centavos. Exemplo número 12. Terminou a conta? Aperta o F e depois o CLX. Calcule o capital, ele quer de novo o nosso PV, que durante 2 anos, a uma taxa de 1,12% ao mês em juros compostos, produz um montante de R$ 200.000. Então, primeiramente digitamos o dinheiro, 200.000, CHS, FV, a taxa 1,12, que é a letra I, e olha o prazo, pessoal, toma cuidado com o prazo. Se a taxa de juros ela é ao mês, então eu tenho que transformar esse prazo. O prazo é 2 anos. 2 anos é a mesma coisa que 24 meses. Então eu coloco 24, letra N. E o exercício está pedindo capital. Capital é a letra PV. Olha a nossa resposta. R$ 153.087,78. Esse é o capital da transação comercial. No exemplo 13, ele fala assim: o capital de R$ 1.000 produziu um montante de R$ 1.331 durante 3 meses. Calcule a taxa de aplicação mensal. Então, ele está querendo a nossa letra I. Vamos então aqui, limpar a calculadora. F, CLX. Então, 1.000, CHS, PV, porque ele falou capital. Depois ele falou 1.331 montante. Então, 1.331 FV. Depois ele me deu 3 para meses, que seria o meu N. E aí ele pediu para nós a taxa de juros, que é a letra I. Olha a nossa resposta, 10%. Vejam como é rápido. A calculadora HP, ela faz tudo automatizado. Você não precisa toda aquela trabalheira na fórmula. Chegamos ao exemplo 14. Eu vou ler para vocês.
O capital de R$5.000, ele produziu um montante de R$6.400 durante 2 anos. A pergunta é, calcule a taxa de aplicação anual. Então é a mesma coisa, hein? Vamos zerar a máquina e vamos lançar os dados. O capital é 5.000, então 5.000 CHS PV. Depois ele deu um montante que seria 6.400 FV. Depois ele deu 2 anos, que é o prazo. Prazo é a letra N. E aí ele pediu a taxa de juros. 13,14% ao ano. Zerando a máquina. Vamos continuando. Exemplo 15. Calcule em quantos meses. Então aqui ele já está querendo o prazo, hein, turma? Calcule em quantos meses uma aplicação de R$1.000 produz um montante de 3.000 se a taxa de juros for 4,8% ao mês. Então, ele me deu R$1.000 de aplicação. Quando aparece a palavra aplicação, é o seu capital. Então, 1.000 CHS PV. PV significa capital, significa aplicação. Produz um montante. Montante é FV, que está aqui, né? Então, 3.000 FV. Aí ele me deu uma taxa de 4,8, que está aqui, apertando a letra I. E aí ele pediu para nós quantos meses que é isso. Então, eu vou apertar a letra N. Olha lá. 24 meses é o prazo que envolveu essa transação comercial, tá? Ou seja, 2 anos. Vamos para o exemplo número 16, limpando. Calcule em quantos dias um capital de R$20.000 produz um montante de 24.500 se a taxa de juros for 1,02% ao mês. Então, 20.000 CHS PV, que é meu capital. 24.500 é o meu FV. 1,02 é o meu I. Agora, como ele está querendo saber quantos dias, então ele quer saber meu prazo. Aperto a letra N. 20 meses. Por que isso daqui não é 20 dias? É porque eu envolvi na calculadora a taxa de juros ao mês, né? Ela está 1,02. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que descobrir quanto que é isso em dias, tá? E aí, na matemática financeira, o mês, ele tem 30 dias. Então, eu vou pegar esses 20, dar um Enter. 30, eu vou multiplicar. Olha lá. 20 meses dá 600 dias. Zerando a nossa máquina. E estamos chegando agora no exemplo número 18, turma. Já foram 18 exemplos aí preparando vocês antes de fazerem a lista de atividades, tá? Mas vamos treinar mais. Aqui a gente tem um forno elétrico que foi adquirido de forma parcelada, tá? Ou seja, a pessoa ela vai pagar prestações. Se ela vai pagar prestações ou parcelas, nós temos que envolver essa tecla aqui, tá? PMT. Ela representa prestações e parcelas. Vamos lá. O cliente ele vai pagar esse forno elétrico em 12 prestações mensais e iguais de R$ 55,87, sem entrada, ou seja, ele não vai dar nenhuma entrada já logo no início. Sabendo que a loja vendeu esse bem e ela opera com uma taxa de 1,99% ao mês, ele pergunta para você, né? Qual deverá ser o valor do forno à vista? Sempre que fala à vista, ele quer saber o valor presente, ele quer saber o PV, tá? Então vamos lançar os dados aqui, ó. O cliente vai pagar 12 prestações de R$ 55,87. Então, 55,87 CHS PMT. É PMT porque, olha só, são 12 prestações de R$ 55,87. Esse 12 é como se fossem 12 meses pagando, então ele é meu prazo. E a taxa ela é de 1,99 I.
Como ele quer saber o valor do forno à vista, tudo que é à vista é PV, turma. Olha lá. Então, se ele fosse pagar à vista hoje, esse forno, ele pagaria R$ 591,21. Exemplo 19, mas antes, limpando a memória. Um terreno, ele custa 101 mil à vista. Ó, palavra à vista, não se esqueçam, PV. Ele pode ser adquirido em 60 prestações mensais e fixas, sendo a primeira paga um mês após a compra, ou seja, não teve entrada. Sabendo que o parcelamento foi efetuado a uma taxa de 1,99 ao mês, calcule o valor das prestações. Olha, ele deu a quantidade de prestações, mas ele não falou quanto é. Então, vamos lançar. 101 mil CHS PV. Eu sei que é PV porque ele está falando que o terreno, se fosse pagar à vista, sairia por isso. Toda vez que é à vista, é o meu PV. 60 não é o valor da prestação, é a quantidade da prestação. Então, vai ficar aqui 60N. Ele me deu o valor da taxa de juros, que é 1,99. E agora o que a gente vai fazer? Calcular o valor destas 60 prestações apertando o PMT. Não se esqueça, o PMT ele é uma tecla que significa valor da prestação ou parcelas iguais. Aqui esse terreno vai ficar, cada prestação, R$ 2.898,53. Exemplo número 20. Vamos aqui zerar, né? Um automóvel novo, ele custa à vista R$ 53.400. Ele pode ser adquirido em 36 prestações mensais e iguais, sendo a primeira paga um mês após a compra, não teve entrada, né? Sabendo-se que o parcelamento foi efetuado a uma taxa de 1,30% ao mês, calcule o valor das prestações. Então, novamente, se o automóvel é à vista, então ele é meu PV, 53.400 CHS PV. Depois ele falou que, ao invés de pagar à vista, ele decidiu pagar o veículo em 36 prestações. Então, 36 não é o valor das prestações, mas é a quantidade. Se é a quantidade, é a letra N. Então, 36N. Depois ele nos forneceu a taxa de juros, que seria 1,30, letra I. E agora ele quer saber o valor das prestações. Para saber o valor das prestações, nós vamos apertar o PMT. Veja então que esse automóvel ele pode ser pago em 36 prestações mensais e iguais de R$ 1.866,86. Vamos trabalhar mais com essas exemplificações e para isso eu trago o exemplo 21. Aqui é um terreno, ele custa à vista R$ 50 mil. Ele foi vendido em parcelas mensais e iguais, sem entrada, no valor de R$ 2.000. Sabendo-se que a taxa cobrada no parcelamento é de 2% ao mês, calcule esse número de prestações negociadas. Então, aqui o que a gente percebe? Que ele deu o preço à vista, 50 mil, tudo que é à vista é PV. Então, 50 mil, CHS, PV. Ele fala que pode ser vendido em parcelas mensais iguais e sem entrada no valor de R$ 2.000. Então, aqui não é a quantidade de parcelas, e sim o valor, né, das parcelas. Então, 2.000 é o meu PMT. Ele deu a taxa de juros, né, dessa transação comercial, que é o 2%, então 2i. E o que está faltando aqui a gente saber é qual que é o número de prestações, né? Essa quantidade de prestações é minha letra N. Então, o terreno vai ser pago em 35 parcelas de R$ 2.000. Zerando a nossa calculadora HP, chegamos no exemplo número 22. Olha o que diz o exemplo 22.
Um automóvel, ele custa à vista R$30.000 e ele foi vendido em parcelas mensais iguais e sem entrada no valor de R$700. Sabendo que a taxa cobrada é de 1,50% ao mês, calcule o número de prestações negociadas. Bom, tudo que é à vista é PV, né? Então, 30.000 CHS PV. Depois ele deu o valor das prestações, 700 PMT. Aí ele deu a taxa de juros, 1,50 MUI. E o que ficou faltando aqui é saber o número de prestações, né? E para saber a quantidade de prestações, eu aperto a tecla N. Então, bastante prestação, né, pessoal? 70 vezes de R$700. Então, esse carro ele vai pagar em 70 vezes de prestações de R$700. Vamos limpar a memória. Aqui a gente tem um terreno, né? Ele custa R$50.000 à vista. Ou você também pode parcelar ele em 60 prestações mensais, fixas e sem entrada no valor de R$ 1.112,22, sendo a primeira paga um mês após a compra. Então, essa informação é porque ele está falando para nós que ele não deu uma entrada. A pergunta é, calcule qual é a taxa de juros. Então, a gente viu ali que o terreno à vista é 50.000. Então, tudo que é à vista é PV, 50.000 CHS PV. Depois ele falou o número de prestações, que é 60, e a letra N. Aí ele deu o valor de cada prestação, que é 1.112, né, ponto 22, é o PMT. E deu o número de prestações, né, que é 60. Já tinha sido digitado. E agora ele quer saber de nós qual é a taxa de juros. Eu vou fazer aqui novamente porque eu me confundi se eu lancei ou não 60. Mas vamos lá. 50.000 CHS PV, 60 N, 1.112,22 é as prestações. Então eu aperto o PMT. E agora, para saber a taxa de juros, eu clico no I. 1% ao mês é a taxa de juros dessa operação. Chegamos no exemplo 24, né? Vamos apagar aqui, limpei a memória. Uma pessoa ela resolve que dentro de 30 dias começará a depositar mensalmente em uma caderneta de poupança o valor de R$500. Sabendo que ela fará esse mesmo depósito durante 12 meses e que o banco paga uma taxa de juros de 0,58% ao mês na aplicação. Aí ele vem e pergunta, calcule quanto essa pessoa terá acumulado no instante que efetuar o último depósito. Então a gente percebe aqui algumas informações que tem que tomar cuidado na hora de lançar, né? Olha, gente, ela vai fazer depósitos mensais. Não está escrita a palavra parcela, mas se ela vai depositar todo mês, é uma prestação. Então esses R$500 aqui, ele é o nosso PMT. Aqui ele também falou para nós a quantidade de vezes que ele vai depositar. Ele vai depositar 12 meses. Então essa é a minha letra N. Depois foi passado para nós a taxa, que é 0,58% ao mês. E aí, veja só, olha aqui. Quanto que essa pessoa vai ter acumulado? Quanto que essa pessoa vai ter depois de 12 meses? Então isso não pode ser o meu PV, porque eu estou querendo saber algo que só vai ter 12 meses depois. Eu estou querendo saber um valor futuro. Então, nós vamos procurar a letra FV nesse exemplo número 24, tá? Vamos lançar? 500 CHS PMT. 0,58 é a minha taxa de juros. 12 é a minha quantidade de depósitos, que é a minha letra N. E aí, como ele quer saber qual que é o valor acumulado, né, quando ele for fazer o último depósito, ou seja, depois de 12 meses, a gente clica no FV. Olha lá a resposta, R$ 6.195,15, né? A gente descobriu o valor que vai estar acumulado nessa conta.
depois aí de 1 ano, né? Vamos para o próximo exemplo. Roberto está determinado a comprar um terreno para construir a sua casa própria em 3 anos. Então ele decidiu que dentro de 30 dias ele começará a depositar mensalmente, olha, ele vai depositar todo mês, hein? Em uma aplicação financeira o valor de R$1.000. Então todo mês ele vai depositar 1.000. Sabendo que ele fará esse mesmo depósito durante 36 meses e que o banco paga uma taxa de juros de 0,53% ao mês na aplicação, calcule quanto o Roberto terá acumulado no instante que efetuar o último depósito. Então é a mesma coisa do anterior, né, pessoal? Ele vai fazer isso durante 36 meses, vai depositar todo mês, né, R$1.000, e no final ele vai ter quanto? Então, vamos zerar aqui a máquina e fazer os lançamentos, né? 1.000 CHS PMT 0,73 é a letra I. 36 é o número de depósitos, que é a minha letra N. Como ele quer saber quanto que ele vai ter depois desses 3 anos, né, que é 36 meses, nós não podemos apertar o PV de jeito nenhum, porque o PV é tudo que é presente. É o FV que vai responder a pergunta do Roberto, quanto que ele vai ter depois de 3 anos. Então a gente aperta o FV. Então depois de 3 anos ou 36 meses, o Roberto ele vai ter aí R$41.003,52 na conta dele, né, se nada der errado. No exemplo 26, diz assim: determine o valor presente de uma série de 6 prestações de R$20.000 mensais e iguais, sendo a primeira paga no ato da compra, ou seja, teve uma entrada, e sabendo ainda que a taxa desse parcelamento é de 5% ao mês. Então a gente zera a máquina, tá? E sempre que tiver uma entrada, nós temos que apertar esse G número 7, ou seja, G Begin, tá? E para tirar esse G Begin, eu aperto G8, que aí ele tira. Mas eu vou apertar aqui o G Begin porque teve uma entrada. Sempre que tiver uma entrada, nós vamos fazer isso, tá? Apertar o G e depois o número 7, somente para a entrada. Então, aqui no exemplo 26, ele fala que quer saber o valor presente, então ele quer o PV. Aí ele fala de uma série de 6 prestações de R$20.000. Então, se ele vai pagar 6 de 20.000, esses R$20.000 é o PMT, que é o valor das prestações. Então, 20.000 CHS PMT. 6 vai ser a minha letra N, que é o número de prestações que ele vai pagar. 5 é a minha letra I, que é a taxa de juros. E aí, como ele falou valor presente é o PV. Então, nós encontramos aí o valor presente de R$ 106.589,53. Exemplo 27. Um terreno ele custa à vista R$101.000 e ele pode ser adquirido em 60 prestações mensais e fixas. Então ele não deu o valor da prestação ainda, ele só falou quantas prestações, né? A primeira prestação deve ser paga no ato do negócio. Então se você já vai dar a primeira prestação já no ato, isso é uma entrada. Então a gente vai continuar com o G Begin, tá? Que é o G7. Sabendo-se que o parcelamento foi efetuado a uma taxa de 1,99, qual é o valor das prestações? Se ele quer saber o valor das prestações, a gente precisa calcular o PMT, tá? Tudo que é à vista, não se esqueça, é o PV. Então vamos zerar a máquina, vamos colocar aqui o valor à vista do terreno, 101.000, opa, sempre que eu errar um número, eu aperto o CLX, tá, pessoal? Ó, 101.000 CHS PV. 60 não é o valor das prestações, é a quantidade. Então eu ponho na letra N. 1,99 é a minha taxa, então aperto a letra I. Como ele quer saber o valor das prestações, aperto PMT. Então ele vai pagar 60 vezes de R$ 2.841,98. Exemplo 28.
Uma pessoa resolve hoje e começa a depositar mensalmente em uma caderneta de poupança o valor de R$500. Então, todo mês ela vai depositar 500. Se ela vai fazer isso todo mês, isso configura como um PMT. É a mesma coisa que se estivesse pagando prestações. A diferença é que ele está depositando essas prestações, né? Sabendo que ela fará esse mesmo depósito no total de 12 meses, considerando o de hoje. Então, isso significa que ela deu uma entrada. E que o banco paga uma taxa de juros de 0,58% ao mês na aplicação, calcule quanto essa pessoa terá acumulado no instante que efetuar o último depósito. Então, depois de um ano, ou seja, depois de 12 meses, quanto ele tem na conta? Então, isso não pode ser capital, pessoal. Isso tem que ser FV, tá? Vamos então lançar os dados? Vamos lá. 500 CHS é o valor da prestação, tá aqui. 12 é o meu N, porque são 12 meses fazendo o depósito. 0,58 é o meu I, minha taxa de juros. E aí agora eu vou apertar o meu FV, porque eu quero saber quanto que eu vou ter depois de 12 meses. R$6.231,08. Esse aí é o valor futuro, é o valor acumulado. É um montante que ele vai ter depois de 12 meses, depositando R$500 todo mês. Bom, e com isso a gente finaliza as nossas explicações, mas antes eu vou tirar esse begin G8, tá? Não se esqueça, você só pode usar o seu G-begin, o seu G7, quando tiver entrada. Se não tem entrada, você não pode usar o G7, tem que tirar ele. Para isso você aperta o G8, tá bom? Sempre de olho nisso. Vamos finalizar aqui, né, a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de fazer as atividades e entregar no prazo. E estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tanto na plataforma quanto pelo WhatsApp.